Isso, né? Professor Roberto, seja muito bem-vindo, meu caro, ilustre. Eu estou contando com esses jovens aqui da minha época de escola técnica, quando eu tinha... Entre o dia que nós conversamos na casa do Amazonino e o dia que ele instalou o Fernando. Nós fizemos o maior vestibular do Brasil. E uma coisa, essa oligarquia pode trazer para a administração, para a sociedade, para o poder. Pode parecer pouco. Nós temos, desde 1852, autonomia política com a separação do Pará. E estamos em 2026. Sucede que este cidadão, Emílio Moreira, cuja foto não se conhece ainda, exerceu força política de 1880 a 1896. Ele mandava e comandava, ele decidia, ele impunha a sua vontade com articulações políticas, com movimentação política, com uma rede de relações na administração, no governo, na política, no Congresso, que era a Assembleia, na Assembleia Legislativa. Depois dele, o Silvério Neri. O Silvério Neri é uma figura tão importante na política do Amazonas e na gestão pública do Amazonas, que da família dele foram 4 governadores: Silvério, Constantino, Júlio, filho do Silvério, e Paulo, sobrinho do Silvério. Com Paulo, eu trabalhei durante 12 anos. Fui secretário do governo quando ele foi governador e vice-governador e presidente do Tribunal de Contas. Era a parte pobre da família. Morava no porão da casa do Silvério, que é na Joaquim Nabuco com a Rua dos Andradas. Vocês podem ainda passar lá e conhecer. Um palacete maravilhoso. Por fora está original e por dentro foi completamente destruído. Silvério comandou a política de 1900 a 1930. Nada se fazia no governo, na gestão pública, sem que o Silvério não se metesse. Ora, ele tinha o poder de decidir. Ora, ele tinha o poder de influir. E quando não decidia nem influía, ele atrapalhava. O terceiro é Rego Monteiro. Este é o Silvério, este é o Rego Monteiro. Rego Monteiro teve um poder tão exagerado, tão controlável, tão incontrolável, que durou menos de 4 anos. Foi tão sufocante a composição da oligarquia Rego Monteiro que ela decaiu antes de 4 anos. A sociedade não suportou e o cenário político da época não lhe era tão favorável quanto foi favorável aos anteriores. Quando eu escrevi um livro sobre oligarquias no Amazonas, tratando disso, um médico muito importante, já falecido, contraparente do Rego, me disse: escuta, por que você não escreve agora ouvindo o lado do Rego e não o lado somente dos outros que acusavam o Rego? E eu então consegui, com um filho desse médico, um contato com uma neta do Rego, uma senhora já de bastante idade no Rio de Janeiro. Telefonei para ela, conversei, disse o objetivo da minha conversa, da minha intenção, e pedi a ela que me ajudasse com o que ela soubesse, com o que ela tivesse ouvido.
Ela disse, meu filho, eu sei muito pouca coisa, porque eu vim logo embora para o Rio de Janeiro, eu sei muito pouca coisa. Mas me mande os livros que você tem, que eu depois converso com você. Eu mandei o livro de uma professora, filha de um político, que mora no Rio de Janeiro. Mandei o livro. Tempos depois ela me telefona. Meu filho, eu li. Quero lhe dizer que se meu avô, minha avó, meus tios fizeram tudo isso, era um bando de safado dele. É preciso, entretanto, contextualizar. É que era uma grande bandidagem. Bom, tem limite. E exatamente a apreciação do que aconteceu e dos limites que poderiam ter ou que aconteceram, que nós vamos tentar apreciar com reflexo na administração. Baseados, primeiro, na história política. Não há como desconhecer a história. É a razão de tudo. Conversem com os pais, conversem com as tias, com as avós, com os vizinhos mais idosos, e vocês vão ver que cada um deles tem uma história, tem um fato curioso, tem uma situação peculiar, tem uma coisa interessante, tem um sofrimento para contar, tem uma alegria para relatar, tem uma vida passada. Como vocês estão também passando e construindo o próprio processo de vocês. Quando eu estudava no Instituto de Educação do Amazonas, eu saía de casa com um caderno enrolado, metido no bolso de trás da calça e ia embora para a aula. Dificilmente eu abria o caderno para anotar alguma coisa, mas dificilmente eu parava de prestar atenção no que estava sendo dito. Dia desses, encontrei com uma professora, bem jovem, que olhou para mim e disse, o senhor era amigo do meu avô, não era? Não sei quem era seu avô. Ela disse, o professor João Crisóstomo. Eu disse, ah, sim, foi meu professor. Sua avó também foi minha professora, muito queridos. Como vai a professora? Se ela está bem, vai fazer 100 anos e usa o WhatsApp. Eu digo, ah, então me dê o WhatsApp, que eu quero falar com ela. Ela me deu o WhatsApp, eu passei o WhatsApp para a professora. Professora Jacobete, como vai a senhora? Que alegria saber que a senhora está bem. Aqui é o Robério, seu aluno danado. Aí ela respondeu de novo, meu filho, que alegria saber de você. Passe aqui para tomar um café. Mas você não era danado, você era impossível. Mesmo sendo impossível, mesmo não anotando tudo que os professores diziam, eu consegui construir uma história, como qualquer um, ou todos vocês, vão também construir a própria história. O que você precisa é escolher o caminho. O melhor caminho para você seguir. Alguns momentos vão ser mais difíceis, outros menos difíceis, mas você vai galgar. E estas oligarquias, muitas vezes, impediam que as pessoas galgassem os seus caminhos, por mérito. Exatamente porque a oligarquia, ela representa tirania, despotismo e modos de dominação. É uma forma de organização de grupos que influi na estrutura do Estado, na estrutura da administração pública, de maneira tirânica, despótica e dominante. Esse é Eduardo Ribeiro, né? É Eduardo Ribeiro. Bota aí, cara. Ó, gente, é Eduardo Ribeiro. Olha como é. Avenida Eduardo Ribeiro, aqui é o canto com a 7 de setembro, o canto com Henrique Martins, esse prédio ainda existe. Aqui o Teatro Amazonas. Isto é foto de 1901.
botar na foto? Pode. Percebam algumas coisas interessantes. A harmonia das edificações, calçadas largas e bem feitas, piso de pedra portuguesa, o que reduz o calor, próprio para clima tropical como o nosso, e a arborização sendo feita ao longo da via. Está vendo aqui? Mesmo assim, os trajes são mais compostos. Dos recursos públicos. Esse conceito é da Fundação Getúlio Vargas, uma das instituições mais sérias do país. Sustentada na predação e na apropriação privada dos recursos públicos. Ou seja, aquele grupo que está no poder se considera dono do poder, dono dos recursos públicos e diz o que fazer, como fazer, para quem fazer, quem beneficia, quem não beneficia, como faz, como deixa de fazer. Alberto Salles, um grande pensador brasileiro, conceitou a oligarquia como abrigar o governo de poucos, a dimensão da predação e a compulsão cleptocrática. Ou seja, cleptomania, furto, roubo, assalto, dominação, controle, imposição da vontade própria. Governo de poucos, disse o colega ainda agora. Né? Vamos lá? Aqui você tem a sede do Ideal Clube, ainda está em pé, na Eduardo Ribeiro, com a Praça do Congresso. Esse prédio é de 1921. Veja o carro que está aqui na porta, no forte. Rui Barbosa, um grande pensador brasileiro, um grande jurisconsulto brasileiro, definiu a oligarquia como o governo federal entregava a cada um dos estados a facção que dele primeiro se apoderasse. Ou seja, o governo federal do Brasil, na República, na época do Rui, possivelmente isso aí em 1910, quando ele fez a campanha civilista à presidência da República, ele considerava que a oligarquia que estava estabelecida nos estados acontecia por essa razão. O grupo que primeiro tomasse o governo no Amazonas, no Pará, no Acre não existia, em São Paulo, em Minas, era este grupo que o governo federal ia se associar, ia se juntar. Desde que este grupo colocasse nas mãos do presidente da República de exploradores privilegiados, receberia dele a mais ilimitada outorga, corromper e roubar as populações. Era então uma forma de controle absoluto da administração pública, do Estado, do poder constituído e algumas vezes da justiça, do poder judiciário. Na província, que é no período do Império, de 1880 a 1889, castas, proprietários rurais e poucas famílias dominaram o poder no Amazonas. Como era essa estrutura de poder? Castas, proprietários rurais e poucas famílias com chefes de partido que sustentavam as relações locais, geralmente de pouca influência na corte, mas com muita influência local. E o povo, a grande massa, era analfabeta. Portanto, era fácil de ser manipulado. Por que a importância da escolarização? Por que a importância da universidade? Para que nós possamos constituir massa crítica capaz de escolher melhor os governantes, capaz de definir melhor os caminhos da sociedade,
capaz de contribuir com as mudanças dos caminhos, se necessários. E por que essa pouca influência na corte? Porque a influência vinha no sentido inverso. A corte absorvia aquele grupo que tivesse influência local e o interesse era local, não era nacional. E por que a massa mantida analfabeta? Porque fica mais fácil para manipular. A ignorância permite. Patrimonialista, sim. O colega perguntou se isso então era uma época patrimonialista. Sim, senhora, perfeitamente. Vamos adiante. Na República, de 89 a 1930, que é a chamada Primeira República, que vai do golpe de Estado, que depois o imperador, até a Revolução do Getúlio, em 1930, a política se dividia em clãs, com seus donos, em grupos, com seus chefes, em bandos, com seus cabecilhos. É esse o espetáculo geral. Quem disse isso? Silvio Romero, está na FGV, um dos maiores pensadores, filósofos, sociólogos brasileiros. E a massa, o povo, analfabeto. É importante esse ressalto, porque essa condição permitia que isso aqui se fizesse sem qualquer resistência, sem qualquer reclamação, sem qualquer reação da maioria da população. A massa representa a maioria da população. Se você pesquisar hoje, você vai verificar, por exemplo, que a escolarização infantil no Amazonas caiu de 800 mil alunos para 674 mil alunos do ano passado para cá. Quando deveria ter aumentado, porque a população aumenta. Este decréscimo representa prejuízo na formação das gerações. Quantas pessoas estão fora da sala de aula depois da idade escolar? Eu tive um grande amigo, sociólogo, professor Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala, um dos maiores pensadores brasileiros. Eu tive o privilégio de conhecer e conviver, trazê-lo a Manaus para fazer uma conferência do Instituto Histórico em 1981. Que me contava que ele foi alfabetizado aos 7 anos em inglês e português ao mesmo tempo. Nós temos uma realidade completamente oposta a essa. A grande maioria das nossas crianças não é sequer alfabetizada em português, muito menos em português e inglês. E daqui a pouco já teriam que estar sendo alfabetizadas em português, inglês e mandarim, a língua dos chineses, que vão influir e dominar o mercado, dominar a economia mundial. É estranho dizer isso para vocês, porque eu só falo mal português, nenhuma outra. Sempre resisti a estudar outro idioma. Me arrependo. Mas na sua época de escola você estudou latim, estudou aqui? Ah, sim. Latim era uma matéria era que a base de tudo. Era a base de tudo. Inclusive as próprias missas eram ainda rezadas em latim, não era? Eu ainda fui namorar na igreja de São Sebastião. Apaga aí, menina. Temos que relaxar, né? Vamos lá? Como era que essas oligarquias se exprimiam na prática? Como é que elas demonstravam efetivamente o poder, o controle? O processo político se faz mediante o voto. O voto é um direito e é uma obrigação. É um dever e é um direito do cidadão. Ao alcançar a idade apropriada, hoje, 16 anos ou 18 anos, naquela época, 21 anos, primeiro 25, depois 21, hoje, a partir de 16 você já vota, a partir de 18 você pode ser votado, você vai escolher os seus representantes. E essa massa, essa grande população
O maior número de eleitores é que elege as pessoas. O vereador, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente são eleitos pela maioria dos eleitores. Ganha quem tem mais votos. É como no futebol, ganha quem faz mais gol. Ganha quem tem mais gol. O Flamengo ontem podia ter. Essa expressão das oligarquias, ela vem se fazendo historicamente. Aqui eu escolhi uma data aleatória, 1886, para que a gente possa ver a eleição da Câmara Geral. Câmara Geral é a Câmara dos Deputados atual. Né? Quem votou? 1% da população. Como é que 1% vai representar o interesse e a vontade de 100%? Esta era uma forma de dominação da oligarquia, de controle da oligarquia. 1886 é esse marco. 1905, 4% para a mesma eleição. 1910, 2,7% para a presidência da República. Essa eleição foi uma eleição atípica nesse tempo. Disputaram Marechal Hermes da Fonseca, aliás, o grupo escolar onde eu estudei, no bairro de São Raimundo, e Rui Barbosa, na campanha civilista. Um era civilista, outro era militar. Eu errei, hein? Marechal Hermes era na 7 de setembro, no bairro da Glória, era Antônio Bittencourt. É que eu estudei. Quem quiser ver a história desses presidentes, está lá naquele podcast que eu passei, o presidente da semana. Lá tem de cada presidente, muito interessante, são 15 minutos, 12. Em 1912, 2,5% da população para o Congresso Nacional, já a Câmara e o Senado. 1914, 5% para o Congresso Nacional. 18, 1,5%. 19, 1,5%. 22, 4%. 26, 4%. 1930, 5%. Esta participação permitia fraude eleitoral. Vocês vão ver daqui a pouco um quadro que mostra claramente uma fraude. Mas era através também desse mecanismo de manter a população analfabeta, de criar grupos de domínio da administração pública, de controlar o processo eleitoral, de promover as fraudes na eleição, que as oligarquias se mantinham. Que aqueles grupos seletivos dominavam. Não tem aquela história de que o garoto que é o dono da bola tem que jogar mesmo que ele não saiba nada de futebol? Senão ele leva a bola. Na oligarquia era isso. Ou faz o que eu quero, ou então não tem jogo. O domínio é meu. Eu sou o dono da bola. E essa realidade aqui, vejam, a população crescia, mas o número de votantes, de pessoas que podiam votar, por várias razões, seja porque a idade era 21 anos, seja porque analfabeto não votava, padre não votava, militar não votava, mulher não votava. Ou seja, havia uma série de exclusões que iam fazendo com que o número de votantes fosse reduzido para facilitar o controle daquele grupo que estava no poder. Vamos lá? De todos os candidatos, inclusive o dele, naquela eleição. Com essa ata, ele comparecia. No caso de amazonenses, de 1894 a 1924, foram contestados e degolados 425. O Eduardo Ribeiro foi para senador, o Bittencourt foi para senador, o Adriano para deputado federal e o Eleodoro Gomes para deputado federal. Mas tem um caso ainda mais intrigante que nós vamos mostrar agora. Alcides Bahia foi quase degolado. Por
que vocês já ouviram falar desse cidadão? Se vocês entrarem no site da Academia Amazonense de Letras, numa das revistas, tem um longo artigo meu tratando da vida e da obra desse jornalista maranhense, passou pelo Pará e atuou em Manaus. Ele estava sendo impedido de assumir como deputado federal no final da década de 10, começo da década de 20, porque ele era preto. E ele acabou sendo o primeiro deputado federal no Brasil preto. Para que ele assumisse, houve uma mobilização no Rio Grande do Sul. Deputados do Rio Grande do Sul, pressionados pela sociedade gaúcha, impressaram a Comissão de Poderes da Câmara Federal e ele acabou assumindo. Ele era amigo íntimo do Rego Monteiro. Foi eleito em razão do Rego Monteiro. Era um jornalista que arranjava a confusão no jornal, criticava todo mundo, mas era um grande orador, um grande intelectual. Saiu fugido do Maranhão por briga política, saiu fugido do Pará por briga política, se estabeleceu no Amazonas, foi deputado estadual, deputado federal, secretário da Prefeitura de Manaus, membro da Academia Amazonense de Letras. Uma figura importante na literatura amazonense. E eu digo quase degolado, porque o parecer foi para impedir que ele assumisse, mas ele acabou conseguindo assumir como deputado federal. Quais são os tipos clássicos de oligarquia? Oitocracia, pequeno grupo, autofágica e castilismo positivoide. O familismo primitivo, ou o grupismo semifamilista e amigueiro, ou seja, reúne a família e reúne os amigos mais próximos. A luta interna e a traição, porque nesses grupos acaba tendo sempre alguém que vai trair, que não está satisfeito, que quer um pouco mais. Isso acaba influindo no processo autofágico, além do mais entre nós, que somos descendentes de índios, e ainda há muito resquício dessa questão. O castilismo positivoide. O dinheiro do contrabando influía. Hoje poderia ser o dinheiro da droga, o dinheiro da venda de arma, venda irregular de arma, o contrabando de arma. Vamos ao Silvério. De 1858 a 1934 foi a vida dele. Ele foi seminarista, portanto teve uma boa formação social, filosófica, cristã, militar, oficial de artilharia do Exército, foi ajudante de ordem do presidente da província, jornalista, abolicionista, bons preconceitos, bons conceitos, agrimensor, que é engenheiro que demarcava terras, ganhava muito dinheiro com isso na época do Império, membro do Partido Liberal de Guilherme Moreira. Vamos juntar então aqui o Silvério com Guilherme Moreira. Quem é Guilherme Moreira? Irmão do Emílio Moreira. Portanto, vamos começar a estabelecer uma oligarquia de grupo. Em 1881, ele se inscreveu como eleitor com 32 anos. Vejam só, não era obrigatório ser eleitor. Ele foi se inscrever com 32 anos de idade. Para quê? Para ingressar no processo eleitoral. A primeira eleição dele foi para deputado da província, seria hoje deputado estadual, e foi o mais votado com 34 votos. Aqui, um pedaço dessa sala elegeu o Silvério deputado provincial. Temos que considerar também que a população da província era muito pequena. Em 1896, quando Eduardo Ribeiro concluiu a construção do Teatro Amazonas, Manaus tinha 25 mil habitantes. O teatro era cercado de mato, de terra,
de estrada de terra alagadas ao redor dele. Era só o teatro. Ele não era louco, não, ele era visionário. Então aqui você tem 34 votos para uma população de 50 mil almas na província inteira, juntando todos os municípios. De 82 a 89 e de 82 a 85, ele foi deputado provincial. Depois ele foi deputado constituinte estadual, deputado estadual pelo Partido Republicano Federal, depois foi deputado federal, novamente deputado federal, e depois ele vai ser governador e senador. De 92 a 96, eu sou José Cunhado, nas obras públicas. Antônio Cunhado, fornecedor do Estado, vendia coisas do Estado. Raimundo Nicolau Cunhado, secretário do governo. João Silva, concunhado, na secretaria do governo. Isidoro, sobrinho, escrivão de comércio. Agrícola, sobrinho, obras públicas. Será possível que não havia outras pessoas competentes, preparadas, que pudessem exercer esses cargos? Porque esses cargos ou eram nomeados pelo governador ou eram de influência do governador. Numa cidade com mais de 100 mil habitantes, num estado com mais de 200 mil habitantes, em 1930, por exemplo, mas ele também, mesmo com esse aspecto oligárquico, de 1900 a 1903, ele foi governador, deveria ser até 4, mas ele renunciou para ser candidato ao Senado. Ele foi um bom administrador. Centralizou a administração, fez uma reforma administrativa e diminuiu as secretarias, que na época eram departamentos. Fortaleceu a Secretaria-Geral, que era o vice-governador. Procurou consolidar a dívida flutuante com a pólice ao portador em juros de 7%, igual a 5%, resgatado em 10 anos, igual a 30 anos. Podia resgatar em 10 ou em 30, com 5 ou com 7% de juros. Beneficiamento da borracha local contra o Pará, que era um porto de exportação. Aliás, vocês sabem, vocês gostam de castanha? Comem castanha? Como é que vocês chamam a castanha? De quê? Castanha? Mas eu não. Pará não tem uma castanha. A castanha do Acre e do Amazonas. Como o Pará era o ponto de exportação, porque era o porto de mar, a castanha do Acre e do Amazonas ia para lá para ser exportada, ganhou o nome de castanha do Pará. Mas é castanha do Brasil. Em 1903, ele fez o porto flutuante e fortaleceu a navegação para o interior. Defendeu o Acre para o Amazonas no Tratado de Petrópolis de 1903. Portanto, como eu disse, ele não foi exclusivamente líder de uma oligarquia. Ele deixou uma contribuição na administração pública. E você pode avançar nesse aspecto positivo da vida dele grandemente. Mas ele tinha um irmão, o Constantino. Aliás, ele tinha muitos irmãos. Nós vimos ali, não foi? O Constantino foi governador de 1904 a 1907. Portanto, sucedeu ao Silvério, que foi até 3. Ele saiu do governo e entregou o governo para o irmão. No governo do Constantino, o que se dizia era: o Estado tudo comprava, mas nem tudo pagava. Ou seja, compra, mas não paga, fica devendo. No cotidiano, ele gostava mesmo era de comer e dormir, era a distração do governador, ou seja, não trabalhava. O desfecho disso, ele renunciou, e quando ele renunciou, soube-se que as dívidas estaduais eram altíssimas, aquilo que provocou um grande escândalo no Estado. Portanto, diferente do irmão, que foi um bom administrador, ele não foi um bom administrador. Mas ele fez o prédio da biblioteca pública, o da penitenciária e o
Palácio, iniciou o Palácio Rio Branco. O escândalo foi tão grande que o vice-governador, que é aquele Antônio Bittencourt, que não foi eleito e foi impedido de assumir como senador, não quis assumir o governo quando ele renunciou. O presidente da Assembleia, coronel Raimundo Afonso de Carvalho, assumiu e denunciou os crimes. Ele havia tentado por 2 vezes depois Eduardo Ribeiro. Ele queria ter sido governador muito antes de 1892, 1893, depois do governador Eduardo Ribeiro, mas não conseguiu. Vamos aqui ver essa troca. Vocês têm alguma pergunta sobre essa troca que passou aí? Aqui. Grande parte dos políticos já foram familiares. Na época, quase todos. Eduardo Ribeiro era capitão de engenheiro. Tinha. Era pouco. Por quê? Porque a escola militar era uma escola gratuita de formação. As pessoas pobres, você imagina, Eduardo Ribeiro preto, filho de escravo. Como é que ele ia estudar? Na escola militar ou na escola católica. Ele era anticatólico, foi para a escola militar. Né? Era muito comum. O Rego Monteiro foi promotor, juiz, senador e governador. Professor de Direito, tem excelentes livros de Direito Constitucional. Desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, senador e governador. Foi indicado pelo governador Pedro Marcelar, que foi quem comprou o Palácio Rio Negro, sustentado pelo presidente Epitácio Pessoa, com apoio dos Pedrosa, lembra o Jonatas Pedrosa? E dos Rezende. Eram famílias ricas e poderosas politicamente. Os Rezendes eram tão poderosos que em 1927, quando a família imperial brasileira, Dom Pedro, veio visitar a cidade, ficou na casa deles, um palacete na Praça dos Remédios, do lado do antigo prédio da Faculdade de Direito, onde morou o avô do senador Arthur Virgílio. A oposição a ele, ao Rego, era comandada pelo Silvério, aquilo que eu disse, quando o Silvério não mandava, ele atrapalhava, pelo Efigênio Salles, que foi um grande governador, de 26 a 30, pelo Lopes Gonçalves, que foi um grande jurista e senador da República pelo Amazonas, pelo Dorval Porto, que foi prefeito de Manaus, governador e deputado federal, e pelo Monteiro de Souza, professor de matemática e governador e deputado estadual. Ou seja, um grupo importante com força política reagiu, mas o presidente Epitácio Pessoa atendeu o governador Marcelar, eles eram colegas de medicina, e empurrou o Rego Monteiro para o governo, para aquela eleição que vocês já viram como ela era. E o que é que fez o Rego? O Rego pegou o Turiano Meira, que era médico, deputado estadual, presidente da Assembleia, portanto, vice-governador, era genro dele. O Mário, que era filho, foi juiz de direito e chefe de polícia. O Edgar, que era outro filho, era prefeito de Manaus. O Cláudio, que era outro filho, era secretário do governo. O César, representante no Rio. Paulo Emílio, que era um deputado íntimo, era vice-presidente da Assembleia. E o Alcides Bahia, aquele preto que foi deputado federal, primeiro secretário da Assembleia. No partido político, como é que o Rego fez para manter o seu partido político? Ele era o presidente, um filho era o representante de Taquatiara, o outro, Sila, era de Rio Branco, o Edgar era de Quari, o Cláudio era de Lavra, o Turiano era de Parintins, e os 3 grandes amigos eram outros membros do Conselho Fiscal do partido. Ou seja, isso não era um partido político, era uma família. Não é verdade? Era uma família. Incrustada no partido político. Usando o partido político. Uma oligarquia político-partidária.
Qual as opiniões que se tem? Foi o regime de intolerância. Ele foi governador de 21 a 23. Em 24 ele foi deposto. Reproduziu-se em Rego Monteiro a personalidade política de Napoleão II, com as características do Segundo Império, o regime da intolerância e coação. O professor Miguel Bittencourt, que viveu na época. O professor Júlio Shoa também viveu na época. Calamitoso período administrativo em que a agenda do Estado era desbaratada criminosamente num verdadeiro delírio de despudor e irresponsabilidade. Pessoas que viveram na época. Júlio Shoa também mostrou que os funcionários públicos só recebiam seus vencimentos pagando taxas para a família Rego Monteiro. Para receber o salário no fim do mês, o professor tinha que deixar um pedaço do salário na mão deles. Racha. Chegou a tal ponto que o professor Guilherme Bittencourt passou 3 anos sem receber salário. Quando mudou o governo, ele disse, bom, o Estado está numa situação muito precária. O Estado estava empobrecido, na miséria, a Assembleia não autorizou o empréstimo, hoje é muito fácil, né? Toda hora a gente vê, o governo pediu da Assembleia autorização para fazer um empréstimo de não sei quantos milhões. O prefeito pediu da Câmara autorização para um empréstimo de não sei quantos milhões. Na época, o Rego tentou o empréstimo, a queda da borracha era acentuada, não havia receita para pagar. O Estado era grande, pesado, complexo, muito funcionário, todo mundo era funcionário público. E a Assembleia não autorizou o empréstimo. Ele não podia pagar, só podia pagar os pedaços. Só que para pagar os pedaços, algumas pessoas se aproveitavam disso para, você quer receber? Dá um pedaço do teu salário. O que é corrupção? O desafio que eu deixo com vocês: construa, cada um de vocês, a rede de possíveis alfabetas. Que tal a gente parar um pouco e analisar os 5 minutos a realidade atual? Esse exercício de imaginação. Vamos lá? Vamos lá colocar aí a fúria para trabalhar. Diga o nome ao professor para poder. Vamos ver. Na época do Império, na época da República, era muito restrita. E como é que eles podem ter se beneficiado? Com aquelas vendas, com aquelas obras públicas. Ao vender para o Estado, vendendo para familiares do governador, vendiam com mais facilidade possível. Não havia uma legislação de controle da administração. Não havia uma lei de licitações, não havia uma regra de controle, não havia tribunal de contas, não havia fiscalização social. A população, como era, na sua maioria analfabeta, era manipulada mais facilmente pelas lideranças da época. Vamos lá? Pode falar. Escolhe o primeiro aí. Bem alto. Quem é o mais velho? Então, preferência do mais velho. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, você acha que a forma como o federalismo foi implantado no Brasil, ele não deu tempo para que a sociedade e os povos dos estados se organizassem politicamente? E a segunda pergunta é, você acha que, de uma forma até maquiavélica, você até citou casos assim, dos governantes assim, que eles, mesmo participando ali do nepotismo, eles fizeram contribuições, né? Conseguiram até... Fizeram alguma coisa boa? Sim. Você acha que, participar, pelo menos, de uma forma maquiavélica, assim, para que fazer políticas voltadas ao interesse público, você acha que... Deixa eu colocar. O federalismo se implantou numa cópia estimulada pelo Barbosa, com o golpe militar que gerou a República, em 1889, numa cópia aproximada do que seria o federalismo norte-americano.
E essa foi sempre uma grande discussão durante muitos anos, até pelo menos 1926, quando se deu uma reforma constitucional federal, que inquietava grande parte dos pensadores. Havia uma corrente positivista, influência de Benjamin Constant, militarista, havia uma influência federalista, né? Você tem aí forças republicanas, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, o militarismo com Floriano e Deodoro, muito menos Deodoro e muito mais Floriano, que nunca se entenderam. Nós nunca tivemos um federalismo efetivo. O professor Arthur Reis foi governador do Estado, foi um grande pensador, escreveu um livro muito importante sobre a Polícia Internacional da Amazônia. Ele costumava dizer que o Brasil continua de costas para a Amazônia. O Brasil ainda não entendeu que é um país amazônico. 60% praticamente do território brasileiro é amazônico. Por que a gente tem que lutar tanto pela Zona Franca, vocês veem ali, e às vezes até parece proselitismo político, mas não é a imposição da necessidade. A universidade existe porque tem a Zona Franca. De onde veio o dinheiro para manter a universidade? Não pode buscar. Mas o país não compreende isso. Cada vez mais concentra no sul e sudeste. Muito mais em São Paulo do que no resto do Brasil. Então nós temos até hoje um federalismo vesgo. Um federalismo torto. Veja bem, nós somos o centro produtor de televisão, telefone, como fomos de geladeira, somos de moto, de bicicleta. A reforma tributária vai transferir o recebimento do imposto para o consumo, para a cidade de consumo, para o estado de consumo. Quem vai ganhar? Quem é a maior população do Brasil? São Paulo. Depois é que vão dividir esse bolo e mandar um pedaço para o resto. Hoje, o que compra aqui, o imposto fica aqui. Nós vamos comprar aqui. O imposto que nós vamos pagar aqui vai para lá, depois volta para cá. Um pedaço. Em grosso modo, estou dizendo. Então é um federalismo ainda puro. Evidentemente que os governadores, inclusive os oligarcas, deixaram contribuições para o desenvolvimento do Estado. E nem todos tiveram esse comportamento. Você vê que nós tivemos mais de 30 governantes e eu mexi com 3. Eu estudei 3. É possível que tenha outros? É. Mas não com essa magnitude toda, não com esse tamanho todo, com essa expressão toda. Eles deixaram inúmeras contribuições. Por exemplo, Antônio Bittencourt deixou a primeira universidade do Brasil, a Universidade Livre de Manaus, que foi instalada no grupo Saldanha Marinho, depois foi para o Nilo Peçanha, depois foi para a Faculdade de Direito na Praça do Remédio, foi a primeira universidade do Brasil. 1908, governo dele. Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, Pedro Bacelar. Academia de Letras, Pedro Bacelar. E o que era isso? Eram núcleos de resistência intelectual ao debate da economia, com a queda da moeda. Então, há contribuições de vários deles. Em todo o processo histórico, há contribuições. Qual é a maior contribuição da Amazônia? Qual é a política cultural? A ópera, o jazz, o liceu, o São Paulo, Outros fizeram outras inúmeras contribuições. Qual era a rede hospitalar de Manaus quando o Mestrinho foi governador a primeira vez em 1958? Nenhuma. Era um hospital. E ele ampliou substantivamente essa rede hospitalar. Qual era o número de escolas de segundo grau que existia em Manaus, públicas e no interior do estado, em 1965, quando o Arthur Reis assumiu o governo? Quase nenhum.
você soma todas as escolas que existem nos bairros de Manaus, de 1965 a 1982, foram feitas pela polícia. Em 82 veio o mestre de novo, cumpri a escola, Antônio, Eduardo, cresceu bastante. Mas antes, não havia, era só IEA, colégio estadual, escola pública. Mesmo a rede de escola particular era reduzida, Patronato, Doroteia, Auxiliadora, Dom Bosco, Cristos, mais nada. Hoje você tem quantas faculdades? Você tem pelo menos 3 universidades públicas, o FAM, o EA e o FAM, distribuídas no Estado. Então, cada um deles deixou uma contribuição, independente do aspecto político, partidário, ideológico. Isso não vai, a política não permite que o político fuja disso. Diga. Fale alto aí. O senhor falou sobre a baixa formação escolar das pessoas naquele tempo, e eu queria saber uma coisa. O senhor falou também que eles tinham práticas boas, né? O senhor mesmo falou sobre as edificações, né? A contribuição de cada um deles, e existiu essas medidas. E em questão à população, houveram assim revoltas populares, ou a insatisfação estava toda na esfera política? Não. Você pega o livro de história do Amazonas, também ele não trata na maioria dos casos. Esse é um livro da história de Manaus, 350 anos de Manaus, história política. Que eu escrevi. Aqui tem uma série de rebeliões. Por exemplo, tem algum paraense aqui? Mas vai tá bom, você tem alguém do Pará. Nascido no Pará. Não tem medo, não. Eu deixei minha mala aqui em casa. O Pará, por interesse econômico e político, reteve e conteve durante muito tempo a autonomia política do Amazonas. E para enfrentar essa situação, nós tivemos uma série de rebeliões populares. A revolta de 1832, por exemplo, em que se envolveram padres carmelitas. Vocês sabem onde é a rua Frei José dos Inocentes? Vocês não vão para o passo a passo? Ninguém foi no passo a passo nunca. A rua Frei José dos Inocentes, no fundo da praça da prefeitura. Ele comandou esse movimento de 1832. 1913, contra o Jonatas Pedrosa. 1910, quando teve o bombardeio. 1913, contra o Jonatas, foi o problema da água. O preço da água subiu muito, o povo quebrou a caixa d'água, arrebentou o sistema d'água. A polícia militar se revoltou. 1917, para a posse do governador, o governador tomou posse debaixo de bala. Está escrito ali. Tomou posse no Palácio da Justiça. Você sabe onde é o Bradesco da 7 de setembro, perto da Catedral? Pelo fundo tem uma rua chamada Henrique Martins. O fundo do prédio do Bradesco, que hoje é Bradesco, lá foi a primeira sede da imprensa oficial reformada pelo governo do Eduardo Ribeiro em 1893. Tinha a sede de um jornal de um cidadão, Antônio Guerreiro Antoni, que deve ser bisavô de uma professora da UFAM, que foi vereadora. Lúcia Antoni. Lá houve um bombardeio em 1917 e em 1924 houve uma revolução em que os militares, os tenentes, saíram do atual Colégio Militar de Manaus, na Praça General Osório, tomaram conta da cidade e promoveram uma revolução. Depuseram o governador. Botaram o governador
e a família toda para correr. O vice-governador que estava no exercício pegou uma lancha no fundo do Palácio Rio Negro e fugiu para o Alto Rio Branco. Os estudantes pegavam... Você deve ter visto a foto lá do Palácio Rio Negro quando era o Rio mesmo. O Rio, Eles já foram... O Rio atrás. Os estudantes, em 1930, pegaram os bondes, pegaram as casas dos oligarcas, tocaram fogo. Tocaram fogo no carro, jogavam na rua os móveis, jogavam os livros na rua e tocavam fogo. Então o povo também se rebelava. Talvez veja nisso. Né? É para se inspirar. Hein? As linhas de bonde eram interrompidas pelos estudantes como reação. Mas isso não era suficiente para vencer o papel e a força, a expressão, o domínio das oligarquias, o domínio do governo. O que mais? Diga. O pensamento. O primeiro pensamento é com relação ao que o senhor perguntou se hoje em dia a grande massa ainda é analfabeta. Na minha concepção, hoje em dia, quando você fala de analfabetismo, é muito diferente do que se falava anos atrás, porque eu acredito que hoje existe um analfabetismo político, porque lá atrás as pessoas não podiam votar porque era tirado esse direito delas. Hoje em dia a maior parte da população fala que não quer saber de política, e isso acaba prejudicando de grande forma, porque e muitas das vezes acaba se criando uma massa que vai se guiando pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim, sem sequer saber o que aconteceu ao longo da história, o que certo político fez e o que gerou toda uma construção para que hoje essa pessoa estivesse lá. Isso, querendo ou não, é algo muito ruim na história tanto do Brasil quanto da sociedade atual que a gente vive hoje. Quando se trata da questão das oligarquias, eu acredito que existem oligarquias indiretas. Eu digo porque eu acabo acompanhando o município de onde eu vim, e acredito que todos aqui saibam, mas Paris tem infelizmente o prefeito atual de lá é Adair Pinheiro, que todos devem ter visto que saiu no jornal, o caso das malas que foram achadas com dinheiro, o caso de abuso sexual, e assim, desde que ele se envolveu na política, ele foi prefeito, logo depois o filho dele se candidatou para prefeito, logo depois disso o filho dele veio para deputado federal, hoje é deputado federal, a filha dele é deputada estadual e atualmente eu acabei descobrindo que o outro filho dele, que era vice dele, quando ele foi solto, né, e recebeu os direitos dele de novo, agora o filho dele que estava como vice dele vai se candidatar a deputado estadual. E assim, acaba se criando, porque como eu convivi no município, eu enxergo como existe, as pessoas elas acabam botando a mão no olho e existe uma certa idolatria. E essa certa idolatria, as pessoas acabam apagando tudo que aconteceu, criando assim uma certa oligarquia indireta, porque o poder está preso naquela família. Tudo que eles fizerem, eles fazem. E hoje a opinião da população é que votam porque não querem perder o emprego. Então, isso é só do município que eu tenho convívio. Eu imagino como deva ser em outros municípios. Veja bem, a gente tem que... Você tem razão. É porque você conhece a realidade. Está falando que você conhece. Mas a gente tem que compreender que o processo político não representa necessariamente a formação da oligarquia de que nós falamos. Você viu aqui que a oligarquia era, na composição familiar, fosse com exercício de mandato eletivo ou não. O cara que fornecia a mercadoria, o cara que fazia as obras, mas ele não era deputado, não era político, não era vereador. Havia quem era e havia quem não era. É possível que, na verdade, o que você fala também tenha a mesma coisa. Né? Agora, a constituição de uma hierarquização política familiar é um outro problema. É um outro problema. E vocês podem
refletir e identificar nos cenários em várias épocas, como pode refletir e identificar no cenário atual. Mas onde está a base disso? No voto. Quem está permitindo a composição dessas organizações políticas hierarquizadas familiares? Nós, os eleitores. Porque diferente do que havia aqui, sobre respeito, a grande maioria não votava, agora a grande maioria vota, pode votar. Né? A grande maioria era analfabeta inteiramente, agora não é mais. Ela pode ser desinteressada politicamente, ela pode rejeitar a política, e você tem razão nisso. Ela pode não querer saber de política, se esquecer de em quem votou, mas ela pode escolher, se ela quiser, ela pode votar. Ela tem o poder, a capacidade, a possibilidade de mudar o processo. Ela se acomoda no emprego, principalmente no interior? Sim, muita gente se acomoda no emprego. Mas se tem uma massa que está empregada, tem outra que está desempregada. Nem todo mundo está empregado. Não há capacidade de emprego gratuito nos municípios. Né? Então, nós estamos falando de conscientização política, de formação cívica, de compreensão da responsabilidade de cada um. Por que a universidade é importante? Porque aqui, numa sala, você pode livremente debater e dialogar qualquer tema, independentemente de que isso possa representar perseguição, ofensa, agressão, a memória, ou a história, ou a qualquer pessoa. Dentro de uma sala, por exemplo, eu acabei de dar, como disse, direito partidário na pós-graduação da própria UEA. 4 semanas. Se tem exemplos inúmeros de pessoas mortas e vivas, políticos antigos e atuais, para que os colegas advogados, lá só tinha advogados, 65 advogados, pudessem entender, compreender melhor do que eu estava falando, por caso concreto. Sem que isso represente tomada de posição política e ideológica partidária. Eu não tenho filiação partidária. Já tive mandato, já tive 39 anos como secretário de Estado, 49 anos de serviço público, mas na sala de aula, na universidade, na conferência acadêmica, a realidade é outra. Você tem que analisar sobre o prisma. E o prisma principal é a formação cívica, é a consciência da cidadania, o valor que nós, cidadãos, temos na sociedade contemporânea. Podemos mudar o rumo? Podemos. Ah, eu sozinho não vou mudar? Tem um passarinho que botava uma gotinha de água, só um pinguinho no incêndio da floresta, mas continuou colocando até que a floresta, até que o incêndio parou. Ainda que a gente tenha que ser assim, é assim que a gente vai construir o que a gente entenda que seja o melhor para a nossa sociedade. Agora, de outro lado, o político é a representação do que nós somos, do que a sociedade tem. O político bem intencionado representa o segmento bem intencionado da sociedade. O político mal intencionado está representando, possivelmente, um grupo social que não quer nem saber. Quero lá saber quem é o voto. Porque esse cara, vou votar nele. Ah, esse cara está no TikTok fazendo, gostei dele, ele é engraçado, vou votar nele. Ah, ele faz o que eu queria fazer. Ah, ele está me vingando. Vota nele. Então, isto é que a universidade, principalmente, tem que construir em quem está na universidade. E vocês, como agentes, na medida em que se conscientizem da importância disso, possam também construir na família, na vizinhança, na igreja, na escola, no futebol,
com o namorado, com a namorada, com o marido, com a mulher, para que isso deixe de ser uma coisa enraizada na sociedade. Porque hoje é uma coisa enraizada na sociedade. Se você levantar essas pessoas que eu falei, todas elas tinham competência pessoal, conhecimento, estudo, formação, eram médicos, eram advogados, eram magistrados, eram professores, eram jornalistas. Estariam, portanto, melhor qualificados para o exercício de um mandato eletivo. Não quer dizer por isso que tenham sido bons. Nós vimos que nem todos foram. Mas será que nós estamos trabalhando hoje pensando nisso? Estamos trabalhando em nos qualificarmos para também nos colocarmos à disposição dos eleitores? Estamos procurando escolher quem esteja qualificado para aquela atividade? Ou estamos sendo levados pelo TikTok, pela rede social, pelo Instagram, pelo Twitter? Diga, querido. Estou falando aqui, né, sobre essa questão, né, naquela época o pessoal não era alfabetizado, né, era analfabeto na maioria da população brasileira, e aí com grandes pensadores como Paulo Freire ou a instauração, a implementação da LDB e suas críticas, mas também foi muito importante para um grande espaço que foi a implementação de creche, porque hoje em dia nem tinha o pessoal debatendo com creche, agora tem creche, educação básica, até o ensino superior. Enfim, o que a gente vê é o pessoal saindo do ensino médio e antigamente era luta para querer votar, porque não era um direito mínimo garantido por lei, nem por nada, e você queria votar. Agora você tem o direito de votar, que é obrigatório, mas você não quer. Por quê? Porque é tanta... como é que eu faço para não me enganar por essa... Como o senhor está falando, pelo TikTok, pelas redes sociais, pelos jornais, que são todos comprados. O Wilson Lima, o senhor estava falando de oligarquia. O cara era, ele já foi jornalista, tem seus contatos nas meios de comunicação, então quase não tem crítica sobre o cara. A gente sabe que, a gente vê por aqui, tem crítica, sabe, mas está aqui se aprofundando muito. De que forma eu poderia, sem não me deixar levar por isso? Entende? De que forma? Então vamos ver. O que você entende como necessário para uma pessoa ser governador do Estado? Para uma pessoa ter a responsabilidade de dirigir, de comandar saúde, educação, segurança, cultura, esporte, habitação, gestão financeira. Você, cada um, estabelecer uma reflexão sobre isso. O que é que eu acho que é necessário de características, de formação, de experiência para ser senador, para ser deputado, para ser vereador, para ser deputado estadual, para ser prefeito e assim sucessivamente. Primeiro é preciso saber o que é que faz. O que é que faz o vereador? O que é que faz o prefeito? Qual é a obrigação dele? O que é que faz o deputado, o senador, o governador? Qual é a obrigação que esses agentes políticos, agentes públicos, portanto, pessoas que estão trabalhando em nosso nome, nós colocaremos eles lá. O que é que eles têm que fazer? O trabalho deles lá. Lá é um trabalho. Como este que eu estou fazendo aqui é um trabalho. Eu tenho que procurar fazer o melhor possível. Já pensou se eu chego aqui sem um slide, sem ter feito uma leitura, sem ter organizado meu pensamento para conversar com vocês? Não era correto. O professor me convidou. Eu aceitei. Como aceito todos os anos e continuarei aceitando. Obrigado. Né? Para qualquer evento acadêmico, não recebo dinheiro para isso, de nenhuma origem, e faço questão de não receber. Eu aprendi de graça, estudei em universidade pública, escola pública, grupos escolares, então sei o valor e a obrigação que eu tenho de retribuir isso.
Mas se eu não tivesse me preparado, eu não vexame. Se eu viesse aqui falar de medicina, eu não tinha coragem, porque eu não entendo. Se vocês me cobrassem aqui puramente técnicas de administração pública, eu não sei. A teoria da administração não é minha praia. Eu não fiz um curso de administração, fiz de direito. Eu tenho experiência administrativa. Secretário de Estado, 39 anos. Então, a operação de uma gestão pública eu sei, mas a teoria eu não saberia dizer para vocês. E aí eu não viria aqui. Então é preciso primeiro saber, cada um de nós, parar para pensar, refletir o que é a responsabilidade de cada cargo público eletivo. E aí depois, quais são os nomes que estão postos? Quais são as pessoas que estão dizendo que querem disputar essa eleição? Fulano, Cicrano e Beltrano. Vamos pesquisar sobre eles. Qual é a característica? Qual é a formação? Qual é a experiência? O que é que eles já foram? O que é que eles já fizeram? Será que... E aí, você vai ter também uma parte do empoderado. Você vai correr o risco. Porque você não vai ter a certeza de que você vai acertar na escolha. Mas se você fez uma reflexão séria, profunda, analítica, isenta, emocionalmente isenta, você tem probabilidades, boas probabilidades de escolher o melhor. Se ele não ganhar, você tem a sua consciência e você procurou escolher o melhor. E se ele ganhar, não abandone, acompanhe o desempenho dele. Nós não temos no Brasil o Instituto do Rical, que pode tirar o mandato no meio, como tem o norte-americano. A legislação norte-americana, dos Estados Unidos, permite que no meio do mandato, o eleitorado diga para o deputado que foi eleito por aquele distrito: você não está correspondendo, nós vamos te tirar daí e vamos botar outro. Aqui não tem isso. Aqui você tem que suportar os 4 anos ou os 8 anos. Sucede que a maioria das pessoas vota, um mês depois não sabe nem quem votou. Não acompanha o desempenho daquela pessoa em quem votou. Por quê? Construiu-se um cenário, uma impressão de que todos são iguais. Não são. Eu tive 2 mandatos de vereador, depois abandonei o processo político. E posso dizer para vocês que por dentro, embora já faça mais de 15 anos, nem todos são iguais. É possível a boa escolha com o critério da reflexão. O que é que eu quero de um prefeito? O que é que o prefeito de Manaus tem que resolver hoje? É o transporte? É o sistema viário? É a iluminação pública? É a segurança? Não, o prefeito não tem nada a ver com segurança. Então não posso cobrar do prefeito uma solução de segurança. Todos os prefeitos do Brasil estão se metendo nisso. Por quê? Porque é um ponto fraco da sociedade brasileira. Nós estamos com uma sociedade com medo. Não podemos andar com o celular na mão, não podemos nos distrair com a bolsa pendurada no ombro, temos que entrar escondendo o celular no ônibus. Não é assim. Então todo mundo quer resolver o problema da segurança. O problema da segurança vai sempre sendo tratado nomeando mais militares, comprando mais armas, comprando carro novo para a polícia. Será que é esse o problema? Será que é isso? Será que não é a urbanização dos bairros que facilita a atuação dos brilhantes? Será que não é a falta de emprego que está fazendo com que as pessoas enveredem por situações complicadas? Será que não é a falta de escola? Não é a escola prédio. Eu era secretário de Cultura, acho que lá em 2010, eu reuni o meu pessoal e disse: olha, nós temos que pensar um projeto em que a escola
não seja antipatizada pela população, pelos moradores e pelos alunos e professores e familiares. Pensamos e fizemos o Jovem Cidadão. Não sei se algum de vocês conheceu. Projeto Jovem Cidadão, conheceu? Alguém participou? Na escola pública, de manhã o cara tinha aula de matemática, de tarde tinha aula de arte e de esporte. Você sabe por que a comunidade do bairro não cuida da escola? Não cuida da carteira? Porque a escola é chata. A escola é chata. Você vai para a escola obrigado. Mas você quer fazer uma festa de 15 anos das moças da comunidade e a escola está fechada. A escola tem uma quadra e você quer jogar futebol no fim de semana, mas a escola está fechada. Você tem um velório para fazer, mas a escola está fechada. Você tem um casamento para fazer no fim de semana, mas a escola está fechada. A escola só vai abrir para te ensinar matemática. A escola não está aberta para a sociedade. E aí, por que a comunidade vai impedir de pichar a escola? Vai deixar de quebrar a carteira? Vai deixar de quebrar o banheiro? Não é dela, é do Estado. O governo vai consertar depois. Esse nível em que a nossa sociedade está. Eu não sei se eu estou falando coisas que vocês não enxergam, mas eu acho que vocês veem isso no dia a dia. Esse nível que a nossa sociedade está, só vai mudar quando nós tivermos consciência do nosso papel, da nossa importância social. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas estão lá fora querendo estar aqui no lugar de vocês? Quanto vocês estudaram para chegar aqui? Quanto sacrifício? Olha, eu hoje sou doutor, sou professor, vocês não vão acreditar, mas eu já vi 50 anos. Não parei, mas já vi. Eu não era de uma família muito pobre, mas eu era de uma família simples. Eu ia a pé. Na Epamilonas, com Leonardo Malcher, perto do Rio Negro do Sul, na Praça dos Remédios, na beira do mercado, todo dia, de paletó e gravata para assistir aula na faculdade de Direito, porque tinha que ir de paletó e gravata, e eu só tinha aquele paletó e aquela gravata. Quantas pessoas estão esperando o vestibular de uma universidade pública e não conseguem? Vão para o sacrifício de umas universidades particulares, às vezes nem sempre tão bem compostas como o aluno gostaria. Então, esse privilégio impõe a vocês uma responsabilidade maior. Vamos pensar. Primeiro, vamos votar. Segundo, vamos estudar o processo. A responsabilidade, as obrigações dos cargos, a vida, a história, a formação de quem está querendo exercer aquele cargo, porque vai exercer no nosso nome, no nome de cada um de vocês, em quem votou nele e quem não votou nele ou nela. As mulheres, queremos direitos iguais. Vocês sabem que a legislação eleitoral estabelece 30% de vagas em todos os cargos parlamentares proporcionais para mulheres, pretos e indígenas. Nunca consegue a vaga da quantidade de mulheres interessadas em ser candidata. Eu vou meter nisso. Mas na hora de acusar, na hora de dizer que não fez, que roubou, que não sei o quê, que não cumpriu o compromisso, você está lá botando o seu dedo. Por quê? Porque criou-se um conceito de que a política é de bandidos.
E aí ninguém quer se meter, ninguém de bem quer se meter. Ela vai continuar sendo escolhida, vai ser cada vez mais escolhida, se os bons não forem se envolver para enfrentar. Você tinha pedido para ver uma pergunta? Não, era sobre o que o Júnior estava falando, sobre... Quase sempre. Tem município que tem na sede 5 mil, 8 mil, 10 mil. Segunda-feira, hoje é o quê? Quinta, né? Segunda-feira eu fiz uma palestra para os 23 novos juízes de direito que acabaram de ser nomeados para o Tribunal de Justiça, que vão ser juízes no interior. Dos 23 juízes, 20 não são do Amazonas, nem nunca tinham vindo aqui. Baiano, paraibano, carioca, gaúcho, mineiro. E eu fui falar com eles sobre a nossa realidade, a nossa cultura. O que é que a gente gosta de comer, como é que a gente, o que é que quer dizer determinadas expressões que a gente usa, taleza, maninho, né? As relações de compadrio, as festas folclóricas, todo mundo querendo copiar o boi de Parintins, aí acabaram as festas tradicionais dos municípios, né? A parteira. As parteiras, falei muito das parteiras, os benzimentos, os ungüentos, as rezadeiras, os bioinstrumentos, a forma de vestir, a forma de falar. Ora, isto reflete um problema grave no nosso ensino jurídico. Eu faço um concurso para juiz de direito com um salário excelente. O Amazonas tem 18 mil advogados registrados na ordem. Deve ter muito mais bacharéis, além desse número. E os que passam no concurso, 23, 20 são de fora. Tem alguma coisa errada. Tem que saber o que está errado. O curso é ruim. Ninguém quer ser juiz. Ninguém quer ir para o interior. Por que o cara veio da Paraíba, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, para cá? Vocês acham que ele vai se adaptar em Tapauá, Pauiri, Ipixuna, Coari? Ele vai se adaptar, talvez, em Parintins, talvez em Itacoatiara. Resultado, daqui a um ano tem que fazer outro curso, porque esse juiz já foi embora. Isso já se repetiu várias vezes. O que nós precisamos, volto a repisar a questão, no processo político, é aquela reflexão e aquele exame da responsabilidade de cada um. Depois, compreender uma coisa que eu quero falar com muita tranquilidade para vocês e com muita certeza. Não é possível fraude na eleição com a urna eletrônica. Entenderam bem? Não é possível. Não há fraude, não é possível. Impossível. Estou falando para vocês e quero que vocês entendam por que eu falo com tanta segurança. Primeiro, porque eu coordenei campanha política como advogado desde 1974. Ninguém aqui tinha nascido, só o professor. 7-4. O voto era no papel, gente, escrito. Fui candidato, ganhei 2 eleições, na terceira me tomaram na apuração. Portanto, eu senti na carne o que era a apuração de papel. Além de que eu já sabia, senti na carne. Me especializei em dar aula de direito eleitoral na UEA, na pós, na UEA, na graduação, na UFAM, na escola judicial eleitoral, na escola da magistratura, todo mundo.
aula para juiz, aula para promotor, sobre direito eleitoral. Acompanhei toda a evolução do processo de instalação das urnas. Sei as fraudes que se faziam antes. Vou dar um exemplo. 1974, 1980, 1982, eu coordenava um grupo de advogados que ficava no escritório, com rádios, e os fiscais no dia da eleição, 7h30 da manhã, começavam. Olha, teve um cara aqui que votou 2 vezes. Olha, o título do cara não bateu, mas o mesário deixou assinar e deixou votar. Aí lá ia o advogado para lá, para averiguar, para não sei. Isto era repetido. Na apuração, as mesas apuradoras, vamos supor essa mesa aqui, lotada de gente de um lado e do outro, as urnas vinham, urnas de lona, abria o cadeado, rompia o lacre, derramava um monte de papel aqui. 2 ou 3 começavam a separar os papéis. Esse está em branco, esse está em branco, bota os em branco para cá, bota os nulos para cá. Ah, esse está preenchido normal, bota para cá. Esse aqui a gente vai averiguar se está anulado ou não. Separa. Os candidatos e os fiscais dos candidatos ficavam ao redor e atrás dessas pessoas que estavam apurando. E uma pessoa ficava com um mapa enorme, anotando. Vamos dizer, João, 1. João, 2. José. Ele marcava no João. Pedro. Cláudio. Nulos. Brancos. Ele lançava onde ele queria. Ninguém me contou. Eu vi, eu sofri. Ninguém me contou. Vi como advogado. E vi como candidato. O que é que acontece hoje? Alguém morto pode votar? Não. Mas votava. O cara pegava o título do pai, levava lá e votava. Mas podia. Por que não pode? Porque está lá o dedinho. Isso aqui, cada um de nós é único. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Essa daqui, ó, família de Tefé. É? Viviane. Eu advoguei Tefé. No caso de Tefé, muitos anos atrás, as pessoas já até faleceram. Por isso que eu vou dizer o nome. Naquele tempo, a votação era em papel. Você escrevia, recebia uma cédula, papelzinho branco, que tinha assim, para deputado estadual, para deputado federal. E você escrevia com a sua letra o nome do candidato. Não tinha número, era o nome. Uma urna em Tefé com 350 eleitores. Todos votaram no mesmo candidato. Todos. 350 votos para o mesmo candidato. Todos escreveram o nome completo do candidato. Nós temos a visão do pouco letramento da nossa população, estou falando isso em 1978. Ah? Se duvidar, a mesma caneta. Possivelmente. Mas o nome do candidato era muito fácil. Por isso que todas as pessoas escreveram e ninguém errou. Qual era o nome do candidato? Fácil. Washington, Stefano de Almeida e Stephenson. Meu Deus do céu. Todo mundo escreveu corretamente em Tefé o nome desse deputado e ele foi eleito. Podem fazer isso hoje? Não podem fazer isso.
Já Pode elegemos acontecer o macaco, aquilo que né, eu avô? mostrei aqui em 16, o cara ter 3.549 votos e o outro ter 1. Eles foram à Assembleia dele que já elegemos o macaco, não é da época dele, né? Macaco Simão, né? Macaco. Então, Escrevi o nome do macaco na Na anulava cédula. o voto na Na cédula, cédula. mas escrevendo no escrevi macaco um Simão. palavrão, Deu uma bugada aí depois. agressões, em vez de votarem seriamente. Então, o processo mudou. O que é que fazem para gerar uma instabilidade na sociedade? Dizem que não é seguro, que vai fraudar, que vai. Não tem como. Então se não tem como, vamos fazer aqui do lado dessa máquina um sistema que vai imprimir o voto em papel. Isso vai nos dar a garantia. Vocês acham? Vai reabrir essa mesa, eu vou ter um borderô eletrônico e vou ter uma quantidade de votos em papel para eu conferir aqui para ver se o borderô eletrônico está certo. E o que vai estar certo é o que o homem vai manusear, o homem que tem filiação partidária, o homem que tem ideologia, o homem que pode receber uma... Por favor. Por favor. Como diz aí vocês mais ou menos. Vou fora. Então, essa construção que eu proponho como desafio para vocês